Nós não entendemos o medo que o governo tem de criar as condições para que os imigrantes que não vivem, portanto, que vivem no estrangeiro, sejam recenseados. Nós não entendemos o medo do governo. Se hoje, em um dia, não te consegue vários elementos de identificação que te facilita todo esse processo, então por que ainda não continua a fazer recenseamento através de kits que está provado que está obsoletos e que não tem uma arquitetura tecnológica também que está provado que está desfasado da realidade, com baixa capacidade de integração, entre outros inconvenientes. O nosso sistema de kits já está obsoleto, a baixa capacidade, processos manuais já não estão na mão da massa, cima no taflã, posto corre traz o cidadão para a recência quando está tem tudo dados. Institui o recenseamento automático na Cabo Verde. Hoje, com o percurso que nos faz a nível tecnológico, com a securização de documentação fundamental que não tem na Cabo Verde, está permitindo de facto dar passo seguinte, que é fazer recenseamento automático, extingue comissões de recenseamento e tem um recenseamento automático permanente. Relativamente ao recenseamento automático, é uma evidência porque os avanços tecnológicos verificados no país, praticamente todas as ilhas estão ligadas e consequentemente todos os instrumentos estão disponíveis, facilmente podemos conseguir um entendimento e dotar o país de um novo código e evita que nos momentos eleitorais não tenha que a suspeição que não tem tido até aqui. Não temos que ter medo de modernização. Modernização é o caminho. Temos que ter agora confiança. O elemento de confiança é fundamental. Porque enquanto não houver confiança, não vamos ter um sistema eleitoral modernizado. E os cidadãos vão continuar a ter kits, não é? A ver nomes que não estão, pessoas que não se recensearam, a não ser que mais o Estado e gastos supérfluos dos cidadãos, porque são os nossos impostos. Nós é que pagamos impostos para o Estado suportar todas as despesas com o recenseamento da forma arcaica, como é feito hoje. Adaptar o Código Eleitoral à reforma profunda operada no quadro da estratégia da governação e administração eletrónicas que, graças ao recurso às tecnologias de informação e comunicação, permitiu, nomeadamente, a entrada em vigor do Sistema Nacional de Identificação e Autenticação Civil, SINIAC, o qual, além do aumento da segurança no processo de identificação civil, possibilitou o alcance de 3 objetivos fundamentais: a emissão do Cartão Nacional de Identificação, a emissão do passaporte eletrónico e a emissão do título de residência de estrangeiro, tudo de acordo com os mais altos padrões de segurança existentes no mundo. Com a entrada em vigor do SINIAC, passaram a ser efetivamente garantidos os princípios legalmente estatuídos de oficiosidade, obrigatoriedade, permanência, unicidade, atualidade e universalidade do recenseamento, com vantagens acrescidas, não apenas de segurança, como também de economia, em termos institucionais e financeiros. No nosso entendimento, com os recursos e possibilidades trazidos pelo SINIAC, deixa de ser necessário ou deixa de se justificar a existência das comissões de recenseamento eleitoral, que, todos os anos, em particular nos períodos eleitorais, procedem à atualização pontual e casuística do recenseamento no país e no estrangeiro, com custos elevados para o orçamento do Estado e para os próprios eleitores, que também perdem tempo e, por vezes, paciência em filas de espera para serem recenseados, isto para não falarmos das situações diversas em que o cidadão cabo-verdiano ou estrangeiro residente sequer consegue recensear por não conseguir dirigir-se
a uma comissão de recenseamento eleitoral a fim de fazer o seu recenseamento. Instituir o recenseamento automático e suprir as comissões de recenseamento eleitoral por passarem a ser desnecessárias, seria ainda atender ao comando do próprio Código Eleitoral em vigor de aprofundamento progressivo das potencialidades oferecidas pelas novas tecnologias de informação e comunicação, como forma de garantir cada vez mais celeridade, conforto, transparência, certeza e segurança aos cidadãos nos processos de recenseamento e nos processos eleitorais de um modo geral. É oportuno para onde Cabo Verde tem adotado tecnologias fundamentais para permitir dar o salto seguinte, nomeadamente em matéria de instituir o recenseamento automático na Cabo Verde. Hoje, com o percurso que nos faz a nível tecnológico, com a securização de documentação fundamental que não tem na Cabo Verde, está permitindo, de facto, dar passo seguinte, que é fazer recenseamento automático, extingue comissões de recenseamento e tem um recenseamento automático permanente, com comodidade para cabo-verdianos e com grande vantagem para o sistema eleitoral cabo-verdiano. Se hoje, em um dia, não te consegue vários elementos de identificação que te facilita todo esse processo, então por que ainda não continua a fazer recenseamento através de kits que está provado que está obsoletos e que não tem uma arquitetura tecnológica também que está provado que está desfasado da realidade, com baixa capacidade de integração, entre outros inconvenientes relativamente ao recenseamento automático? É uma evidência, porque os avanços tecnológicos verificados no país, praticamente todas as ilhas estão ligadas e, consequentemente, todos os instrumentos estão disponíveis, facilmente podemos conseguir um entendimento e dotar o país de um novo código eleitoral e evita que nos momentos eleitorais não tenha que a suspeição que não tem tido até aqui. O recenseamento no estrangeiro, portanto, já que estamos a falar do recenseamento automático, é claro que se for acolhido no âmbito desta iniciativa, portanto, já não se coloca esta questão do recenseamento no estrangeiro 6 meses antes, que nós, é uma aberração que nós achamos que os 6 meses são completamente insuficientes, porque efetivamente são 30 dias é que vão... Mas com a implementação, já vou terminar... Atenção ao seu tempo. Já vou terminar. O tempo é seu, mas só para chamar a atenção. Com a implementação do recenseamento automático, isto acaba por resolver. Nós, desde cedo, da avaliação que fizemos, notamos que havia necessidade de se alterar o quanto antes o Código Eleitoral. Primeiro, as razões já foram muitas aqui expendidas. Nós hoje andamos o mundo hoje de digitalização, de modernização, e corremos o risco de ficarmos para trás se não, portanto, se alterar aquilo que é o quadro legal que nós temos, mas a alteração terá que passar necessariamente para aquilo, eu digo, reconhecendo aquilo que é a proposta do PICV, mas a proposta do governo é bem mais profunda. É profunda porque traz claramente a visão de se modernizar não só o recenseamento eleitoral automático, não só aos cabo-verdianos, mas também eu estou a fazer a comparação, sem enaltecer uma proposta ou outra. Estou a fazer uma comparação. Estou a dizer que a proposta do PCV é boa, mas que o do MPD vai muito mais além. Do governo, aliás. Do governo. Peço desculpas. E então, Sr. Presidente, assim eu não consigo fazer intervenção. Vamos ouvir a Sra. Ministra, por favor. Sim. Não é correção, acaba sempre por perturbar. Dizer que a proposta do governo ela é bem mais extensa, mais profunda. Por quê? Se nós todos já temos a consciência de que precisamos um novo paradigma para o processo eleitoral cabo-verdiano.
com o recenseamento automático para todos, não só para os cabo-verdianos, mas para todos quantos tenham capacidade eleitoral, de todos quantos possam votar, tenham o direito a voto. E então a necessidade de verdadeiramente se trabalhar o recenseamento eleitoral automático. Daí que eu digo que a nossa proposta é mais extensa, porque nós entendemos que o recenseamento deve ser para todos, todo o universo nacional. Quem vota, quem é cabo-verdiano e quem é estrangeiro, residente em Cabo Verde com capacidade eleitoral, portanto, com capacidade para votar. É porque temos que ter um desenho, é porque temos que ter uma base, é porque precisamos ver toda a questão que, como também alguém fez referência em relação ao SINIAC, a própria Direção-Geral da Administração Eleitoral, temos que ver a base de dados que nós temos hoje, que o líder parlamentar do MPD disse muito bem. A base de dados que nós temos hoje já não comporta com aquilo que se está a pretender e já nem dá respostas dentro daquilo que é, eu diria, ao tempo em que foi concebida a base de dados. Portanto, nós precisamos verdadeiramente ter uma nova base de dados, que a base de dados seja verdadeiramente, tenha em conta a questão que tem a ver com o registro, a base de dados de nascimento, a base de dados de registro criminal, a base de dados, portanto, de todas as situações que, por lei, devam, portanto, constar para que as pessoas impedidas, por exemplo, de votar ou de serem eleitas, esses dados possam constar na base de dados. Daí, é verdade que temos bases de dados de registro civil, mas precisamos dar um upgrade à base de dados que nós temos. E depois trabalhar a parte que tem a ver com a própria migração. Porque se SINIAC é quem tem base de dados, SINIAC tem que ter, como eu já fiz referência aqui na Casa Parlamentar, temos vários sistemas, mas não há uma comunicação entre os vários sistemas. Cada um está no seu cutelo. Então precisamos ter esses sistemas, uma comunicação, uma integração entre os vários sistemas, para que possamos ter dados, não só do registro criminal, a parte que tem a ver com o registro de nacionalidade, e, portanto, casamentos, óbitos, tudo isso precisamos ter dados e que esses dados possam migrar-se de uma forma, eu diria, correta, e possamos ter uma base de dados verdadeiramente que responda aquilo que é o que todos nós pretendemos, que seja verdadeiramente uma base de dados moderna e que traga, eu diria, no seu portfólio todas as novidades, o modernismo, eu diria, do ponto de vista daquilo que é a modernização e a desmaterialização do processo eleitoral. O grupo parlamentar do PICV, no seu projeto de lei, faz menção que o governo, suportado pelo grupo parlamentar, a data em 2015, ainda de governação do PICV, entregaram uma proposta de alteração do Código Eleitoral que não chegou a ser agendada. Nós mudamos, portanto, houve uma mudança de ciclo e em 2019, se a memória não me falha, a senhora Ministra de Assuntos Parlamentares, então Ministra da Justiça, também, portanto, o Governo, através da senhora Ministra, fez entrar neste Parlamento uma proposta que, enfim, não chegou a ser agendada, mas foi distribuída aos deputados de então, portanto, quer dizer que tanto o Governo, ou o MPD, como o PICV reconheciam já nessa altura, portanto, a necessidade de se fazer alteração ao Código Eleitoral. Eu lembro-me de terem sido criadas duas comissões, até porque na altura falava-se de revisão constitucional. Eu lembro-me que eu fazia parte da comissão, entretanto, criada para a revisão constitucional, mas houve uma outra também que foi uma comissão criada especificamente para a alteração ao Código Eleitoral. Já nesta legislatura, a verdade é que em abril, se a memória não falha, também em abril de 2023, o Governo, através da senhora Ministra de Justiça, Joana Rosa,
fez entrar no Parlamento uma proposta também de alteração à lei eleitoral. Não se avançou até agora, porque é uma matéria complexa, que exige, portanto, 2/3 não só para o seu agendamento, como também para a sua aprovação. Por conseguinte, agora, com esta proposta do PICV, que nós saudamos mais uma vez, porque vai nos permitir chegar aos consensos necessários para termos, portanto, a nossa alteração ao Código Penal, ao Código Eleitoral, peço desculpas, e para nós termos a melhor lei possível. Nós fizemos um estudo sobre o recenseamento automático e temos todos os dados em relação a esta matéria. Já traçamos o perfil tecnológico em função daquilo que foram as recomendações técnicas que nos foram sugeridas, tendo em conta aquilo que é a realidade em outras paragens. Então, o que é que vamos fazer agora é, com a aprovação ao Código Eleitoral, trabalharmos primeiro ter atenção ao tempo, a questão que tem a ver com já vou terminar, Sr. Presidente, a questão que tem a ver com a base de dados, definição do perfil tecnológico, a questão que tem a ver com as auditorias, porque a auditoria vai ser permanente e concomitante, para que possamos garantir, como sempre, a transparência em todos os processos de recenseamento e possamos modernizar o sistema, ter menos custos para o Estado, mas também para os cidadãos. Os cidadãos não têm... o Estado tem a base de dados, sabe quem são, onde estão, é que temos às vezes dificuldades. Então vamos ter que trabalhar esses desafios e depois podermos modernizar o nosso sistema eleitoral e garantir, eu diria também, dar conforto aos cidadãos e a todos quantos tenham direito ou capacidade eleitoral ativa e passiva. Naturalmente, pido à Sra. Ministra que disponibilize o estudo que diz o Governo tem sobre o recenseamento automático. Consideramos que é fundamental, uma vez que todos vamos aprovar o documento, é essencial que nós tenhamos os dados todos, nomeadamente os estudos que o Governo vem fazendo. Infelizmente, muitos são estudos pagos com erário público, mas infelizmente não são disponibilizados nem sequer aos deputados, quanto mais ao comum dos cabo-verdianos. E esperamos que esse estudo seja, de facto, seja-nos fornecido. Agora, gostaria também de responder rapidamente ao deputado João Batista em relação ao estudo. Senhor deputado, o Governo faz estudo para ter mecanismos e ferramentas para poder trabalhar melhor. Como é uma matéria que tem que ser discutida, trazida ao Parlamento, poderemos perfeitamente distribuí-la ao Parlamento. Nós não entendemos o medo que o Governo tem de criar as condições para que os imigrantes que não vivem, portanto, que vivem no estrangeiro, sejam recenseados. Nós não entendemos o medo do Governo. Queira concluir. Portanto, nós temos, como tem vindo só para terminar, Sr. Presidente, como se tem vindo a dizer, nós temos mais de 1 milhão de cabo-verdianos, portanto, na diáspora. Só em Estados Unidos passam de 500 mil. Entretanto, nós temos recenseado menos, digamos, de 30% destas pessoas. Nós queremos, Sr. Ministro, que crie condições para que se tenha um recenseamento automático na diáspora. Isto é que os imigrantes cabo-verdianos precisam. O recenseamento para a imigração. É uma dificuldade que nós temos de saber quem está dentro, quem está fora. E estamos a estudar como ter essas informações. Porque se é verdade que há uma base de dados, as pessoas nascidas no país estão no registro, não é? Também com a nacionalidade cabo-verdiana estão nos registros. Mas não sabemos onde estão essas pessoas. Estão em Portugal, nos Estados Unidos, na Austrália, não sabemos. Então, temos é que construir. Por isso que eu disse que esta construção tem que ser faseada. Porque há elementos fundamentais e preponderantes que faltam-nos, de certa forma, porque não temos informações. Seria pela via das fronteiras, não há possibilidade, porque as pessoas entram e saem normalmente. Pela via de informações através dos países onde dos imigrantes estão, também não creio que isso seja possível ou, eu diria, viável. Portanto, a solução que nós estamos a criar é de termos a base de dados de eleitores, é de criarmos um portal para recenseamento na imigração. A criação do portal
para recenseamento na imigração possibilitaria-nos em parte, não na globalidade, porque haverá sempre quem não esteja interessado em votar, poderá não o fazer. Portanto, o que nós poderemos desenvolver seria um sistema dual. Seria de ter base de dados, mas, no entanto, termos uma plataforma para a imigração que pudesse, portanto, trazer esses dados. Como o Ministério das Comunidades, já vou terminar, está a trabalhar a base de dados dos imigrantes, como sabem, nós temos uma imigração que já vai para além da terceira geração. Então haverá sempre alguma dificuldade. E de agora a extensão do direito à nacionalidade que nós aprovamos em sede de Parlamento. Tudo isso estará a contribuir para que possamos faseadamente trabalhar este processo e termos verdadeiramente todos na base de dados.